Olá você, professor, gestor da educação. Vamos nessa para mais um capítulo da nossa jornada Aprendizagem Direto ao Ponto? Aproveitei esta última semana para dar uma olhada nos resultados do IDEB por região e percebi que muitas metas não foram atendidas e que em outros lugares ainda continuamos comemorando migalhas, resultados que não são robustos para a educação. Aproveitei para dar uma vasculhada também nos resultados do Enem. E também não têm sido satisfatórios em termos de adesão do aluno e ainda de resultados efetivos nas provas. Tivemos, por exemplo, 2,7 milhões de alunos fazendo a redação do Enem e apenas 60 conseguiram tirar nota máxima. 60 de 2 milhões e 700, isso é um resultado muito aquém do esperado. Também dei uma olhada no PISA. Aproveitei que esta última versão do PISA aproveitou para cobrar, além de ciências, linguagem e matemática, cobrou também 32 questões que envolvem criatividade. E o Brasil, de uma nota que é de 0 a 60, obteve 23, ou seja, muito abaixo da média. E também vasculhei aí os últimos relatos sobre o que foi refeito em termos de ensino médio. Quais são as novas propostas, os novos olhares? Na verdade, na minha visão, este já nasceu velho, é o novo velho ensino médio. O ensino médio atual no Brasil é como aquele MVP da startup que está sempre no protótipo, no teste e que nunca sai para que funcione efetivamente. E olhe que quem está falando isso com você, professor, gestor, é um ex-professor de ensino médio. 23 anos professor de física no ensino médio. E ainda não chegamos num ponto onde este mínimo produto viável possa ser efetivamente implantado nesse Brasil continental. Dando uma olhada nessa espécie de caos na educação e muito inspirado por este livro, por esta obra do professor Nassim Taleb, que traz em sua capa Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Olhando para alguns pontos caóticos da nossa educação, será que não é possível tirarmos alguns benefícios dessa espécie de desordem, desse desajuste? Quero revisar com vocês alguns pontos deste livro, porém trazendo assim para o nosso contexto da educação. Começar, por exemplo, por entendermos o que o professor Taleb quer dizer com antifrágil. E é bom, um ponto de partida muito bom, entendermos o que vem a ser frágil. Frágil é aquilo que leva uma pancada, se espedaça e jamais volta a ser o que era antes. Ou seja, ocorrem perdas. Eu tenho ali fraturas, deformações, e por mais que você tente recuperar, nunca mais voltará a ser o que era antes, temos a entender que ficou pior do que era. E o robusto é aquele que nessa interação entre esses dois corpos, digamos assim, é aquele que nada sofre, não melhora, não piora, não sofre uma deformação absurda permanente, ou seja, fica na mesma. Frágil leva pancada e piora. O robusto leva pancada e fica na mesma. O que vem a ser então esse antifrágil da capa do livro? Vem a ser tudo que leva pancada e por algum motivo fica melhor do que antes. A nossa educação, meus nobres amigos, ela tem levado muitas pancadas diante daquilo que eu falei e daquilo que você observa no mundo. Então, que tal darmos uma olhada e tentarmos tirar um benefício dessa pressão, dessa cobrança, desse atrito que há na educação? Começando, por exemplo, por remover aquilo que é frágil. Vamos remover aquilo que é frágil, aquilo que faz com que a educação gaste energia, gaste tempo e que não funcione mais. Nós temos algumas ações, alguns movimentos da educação que é como se fosse efetivamente gastar tempo e energia enxugando gelo. Tem coisas que na educação não funcionam mais da forma como estão sendo feitas em pleno século XXI de um mundo exponencial. Vamos, por exemplo, trazer à tona a questão do arriscar a própria pele. Veja, na Roma Antiga, quando engenheiros propunham a construção de uma ponte, alguém superior a eles dizia assim: tudo bem, construa a ponte, já que você diz que ela vai funcionar.
Só que eu quero que você more por um mês sob essa ponte, ali embaixo dela, para provar para nós que ela não terá problemas, que ela não vai cair, que ela não vai prejudicar alguém. Nesse contexto, eu pergunto a você, professor que está aqui comigo e diretor, quantos professores conhecemos que talvez não quisessem obter a aula que ele mesmo prepara? Que ele não arriscaria a própria pele, se sujeitando a ser aluno da própria aula, porque ele já entendeu que aquilo talvez não funcione mais, só que ele não tem essa ousadia, essa intenção de querer mudar. O professor, em alguns momentos, ele tem que arriscar a própria pele e modificar algo da sua aula, se submeter a isso, para até validar e dizer, ó, isso funciona. E isso funciona, e também isso não funciona dessa forma como eu tentei aplicar. O professor precisa, em alguns momentos, dos 200 dias letivos da educação básica, ou do semestre ou ano letivo no ensino superior, arriscar a própria pele, testar algo para validar, entrar ali embaixo da ponte. O efeito Lindy. Vamos tratar desse efeito Lindy que eu achei maravilhoso quando o professor Taleb faz essa abordagem. O que vem a ser isso? Vem a ser expectativa de vida futura de algo. Por exemplo, muitas pessoas que passaram por esse planeta Terra já fizeram a leitura de Romeu e Julieta, William Shakespeare. Podemos entender que, como a humanidade já fez muito esse movimento de ler esta obra icônica clássica, é de se esperar que há uma expectativa de vida futura que as pessoas continuem fazendo isso. Mas, por exemplo, pode ser que hoje algum autor, algum crítico, lance uma resenha, publique um novo olhar, uma nova interpretação sobre Romeu e Julieta. Muitas pessoas talvez leiam isso, mas a obra em si continuará sendo a mais lida do mundo e não será esta resenha feita hoje. Inclusive, talvez essa resenha desperte alguns para que vão à obra original para tentar compreender o todo. Diante disso, pergunto-lhes, qual é a expectativa de vida futura desta aula expositiva, desta aula clássica tradicional, alunos enfileirados e o professor no centro das atenções, o sábio no palco? Qual é a expectativa de vida futura? Fazendo análise semelhante, eu entendo, com 30 anos de educação, com 30 anos de sala de aula, que a figura do professor é o clássico. Isso permanece, isso tem o seu efeito. Porém, nós precisamos ressignificar esta ação do professor, porque só a exposição não tem sido assim muito eficaz nos últimos anos da educação. Precisamos de outros elementos, dentro e fora de sala de aula, até para que eu tenha esta figura do professor, que é o clássico, que é o inspirador, que é aquilo que provoca. Isso vai funcionar para sempre na educação. Só que o professor precisa agora ter uma outra roupagem, um redesign, um outro jeitão de atuar diante do seu público precioso, que são os seus alunos. E também o efeito Barbell. O efeito Barbell, quando a gente olha para o mercado financeiro, por exemplo, se você tem a intenção de fazer algum investimento, você dividir, por exemplo, 90% num fundo de investimento mais conservador e 10% em algo que lhe traga algum risco, mas que você possa experimentar isso. Vai que de repente você tem algum benefício. Aprenda a lidar com isso. Você deixa lá os seus 90%, a maior parte em algo que você sabe que funciona, que dá certo, que é conservador, mas você destina essa espécie de risco bem calculado. Na educação, nós precisamos fazer esse movimento de o professor arriscar em alguns momentos uma prática nova para que ele possa avaliar se aquilo tem um efeito que ele deseja ou não. Nós precisamos, como professores, transformar 10% daquilo que já fazemos bem em algo ainda melhor. E também vamos parar com esse movimento de intervenção ingênua na educação. E ali no contexto da sala de aula, você solicitar diversas coisas, dar diversas ordens, pensando que isso terá algum efeito. Qual será o efeito colateral, por exemplo, de proibir o uso da calculadora numa sala de aula? Quando eu ainda estava na educação básica, que naquela época chamávamos de primário, era proibido eu utilizar uma calculadora em aulas de matemática. Porém, isso é uma intervenção ingênua, porque em casa, na hora de fazer a lição de casa, a tarefa,
Momentos eu usava, momentos eu não usava. Usei muito a calculadora em casa para resolver exercícios de matemática. Na sala de aula não podia. Intervenção ingênua. Em casa eu utilizava isso. Isso é muito semelhante àquilo que está acontecendo hoje na educação, a discussão sobre o uso de celular na sala de aula. Vale a pena dar uma visitada lá nas 10 competências gerais da BNCC. Tem uma competência que se chama cultura digital, e a primeira leitura que você faz é que o professor, quando abraça a cultura digital, ele levará o aluno a compreender, utilizar e criar tecnologia digital. Então, como é que eu faço a criação de uma tecnologia digital, retirando do aluno aquilo que está sempre presente com ele, que é o smartphone, que é o celular? Esta é uma intervenção ingênua, porque eu digo em sala de aula para o aluno: guarde o celular, desligue, deixe no silencioso, na sua mala e presta atenção aqui. Ele chega em casa, o celular está ligado 100% do tempo. Ele está pesquisando os nossos conteúdos, assistindo uma videoaula, assistindo um resumo, assistindo uma resenha qualquer sobre aquele conteúdo, buscando o exercício que ele precisa resolver, que alguém já resolveu no YouTube. Então esse tipo de intervenção ingênua, desse movimento que não tem um efeito colateral benéfico, mas talvez traga mais obstáculos para a aprendizagem do que pontes, é que nós precisamos ficar atentos, porque afinal de contas somos professores lúcidos e inteligentes e precisamos olhar para as coisas do mundo. Certamente temos muitas incertezas à frente de como será a educação do futuro. Diante disso, nós temos que analisar probabilidades. Se nós temos incertezas, qual é a probabilidade? Será que eu posso abraçar algum tipo de ciência, de pensamento lógico, algo com fundamento para olhar para o futuro? Por exemplo, qual é a chance de algo que está sendo feito dessa forma por muito tempo dar certo no futuro? Vou dar um exemplo a vocês daquilo que eu senti na minha vida real. Quando eu iniciei a minha jornada como professor, eu tinha 22 anos de idade, e a minha primeira ação em sala de aula foi com turmas de primeira série de ensino médio. Estamos falando de 1994. Eu entrava em sala de aula, eu tinha 22 anos, os meus alunos 14. Aquelas aulas que eu fui ajustando no início de carreira, na minha cabeça davam certo. Eu percebia um brilho no olho e um entendimento lá sob o olhar do meu aluno. Porém, 10 anos depois, eu tenho 32 anos. Os meus alunos da primeira série do ensino médio continuam tendo 14. Ou seja, a minha idade, a minha geração em relação a deles já mudou muito. Eu já percebo alguns comportamentos, algumas ações e olhares diferentes. Avançando mais 10 anos, agora eu estou com 42 anos. Com 42 anos, tendo 20 anos de experiência na educação. E continuo dando aula para a primeira série do ensino médio. Os meus alunos têm 14 anos, eu tenho 42. 20 anos de experiência, fazendo as mesmas coisas. Qual é a chance desta minha aula feita da mesma forma por 20 anos dar certo com este meu 20º ano de alunos com 14 anos? Não tem chance nenhuma de tudo que eu fazia antes dar certo agora. O mundo ao meu redor, que é exponencial, ele foi alterado, foi transformado. O tempo foi passando, o cenário foi modificando. De maneira que o professor precisa ter esse entendimento que ele possui na mão hoje uma espécie de um equalizador docente. Que ele precisa, sim, mudar as frequências das faixas que ele sempre usou para fazer as suas aulas. É evidente que eu tenho que mesclar o analógico com o digital, o plugado com o desplugado. Eu tenho que ter essa mescla do professor explicando algo para que o aluno possa fazer as abstrações, as cognições. Eu tenho que solicitar para que o aluno resolva algo sozinho, em alguns momentos, claro, para que ele possa ter essa ação de repetição, de maneira que a minha intenção é que ele ligue as pontas dos dedos ao cérebro. Só que eu também preciso de momentos em sala de aula onde os meus alunos façam coisas juntos, colaboração, para que eu possa despertar a emoção, para que eu possa ativar o cérebro, a mão e o coração do meu aluno, para que eu possa, nesse tripé, criar uma atmosfera para a aprendizagem, que tem a ver com mudança de comportamento. Então nós estamos em um momento do professor abraçar essa espécie de entender o caos educacional que vivemos, de resultados muito assim, ruins
da nossa educação em termos de mundo e termos desta ação, essa ousadia de correr alguns riscos, de experimentar, de testar, de mudar as faixas desse nosso equalizador docente para que possamos, sim, amplificar a aprendizagem, tendo o professor como a figura inspiradora, o plugado e o desplugado como ferramenta e os seres humanos ali para que possam fazer juntos o incrível acontecer em sala de aula. É isso aí. Estas foram as reflexões de mais um capítulo desta nossa jornada Aprendizagem Direto ao Ponto. Se você gostou, dá um like. Se você não me segue, me siga agora que estaremos juntos aí sempre, pois o futuro é agora. Valeu!